Bom, vamos começar hoje com algo inesperado. Vingadores no Egito. Parece estranho, né? Totalmente fora da curva deles, né? Mas parece que a SHIELD tá preocupada. Fontes internas, tipo trechos de Vingadores e o Segredo das Pirâmides, falam de artefatos antigos, ligados aos deuses egípcios. E isso já começa com tensão, imagino. Começa assim. Logo de cara, a fonte mostra o Tony Stark botando pressão. Um prazo, 100 horas. E as pirâmides ali no fundo. Uau, 100 horas. E o Capitão América tá lá, firme naquele propósito dele. Estamos aqui pra proteger o mundo. A urgência é palpável, mas o motivo exato ainda meio misterioso. Exato. E o legal que a fonte sugere é que não é só, sabe, ir lá pegar um objeto. É um conflito interessante. Que conflito? Tecnologia de ponta dos Vingadores versus mitos ancestrais. Com o tempo correndo, tem um perigo ali que não é só físico, sabe? Toca em lendas antigas. Entendi. E a equipe já entra em ação, né? Como sempre. Sim. A Viúva Negra, é claro, na infiltração, já alertando sobre perigos que ninguém conhece direito. A especialidade dela. Mas o contraste me chama atenção. O Thor tá super confiante, quase achando graça das armadilhas. Típico dele, né? Confiança lá em cima. Enquanto o Hulk, o Hulk parece mais animado com a ideia de esmagar alguma coisa antiga do que com os artefatos em si. Ah, o Hulk sendo Hulk. Uma dinâmica interessante mesmo logo de cara. E essa dinâmica vai ser testada, pelo visto. Com certeza, porque logo a SHIELD traz um especialista, um arqueólogo, Raumi. Ah, um arqueólogo no meio dos Vingadores? Pois é, e ele chega com a informação-chave. As pirâmides não são só pedra. Elas teriam uma conexão mágica. Com os deuses egípcios? Isso, e talvez de alguma forma meio louca, até com os próprios heróis. Aí a coisa fica mais séria, entende? Não é só história antiga, é algo vivo, perigoso, talvez até pessoal. E esse perigo não demora a aparecer, né? Não mesmo. Surge um guardião. Místico. E ele vai direto ao ponto questionando o que vocês estão buscando. Direto. E a resposta do Stark? Stark sendo Stark, focado na tecnologia e em evitar que caia em mãos erradas. Mas será que essa lógica funciona ali, num lugar desses? É a grande dúvida. E a resposta do Guardião meio que confirma isso. É de arrepiar. Então, preparem-se para o teste dos deuses. Nossa. E aí pronto. O cenário vira de ponta cabeça. Armadilhas místicas ativadas. Como assim? A fonte descreve um caos. O Hulk esmagando, mas encontrando barreiras mágicas. O escudo do Capitão defendendo energia que ninguém entende de onde vem. Imagina a Viúva Negra tentando... Exato. Tentando decifrar mecanismos que não fazem sentido lógico. E o Thor? Lutando direto com o Guardião. É. E o Guardião se regenera. Fica claro que as regras normais, a física deles, ali não se aplica. Caramba, que situação. E no meio dessa confusão toda, O arqueólogo o Raumi, ele mesmo, faz a descoberta que muda tudo. O tal artefato não é só poder. não é o que então? Nas palavras dele, que a fonte cita, ele é a ligação entre os deuses antigos e o futuro. E mais, ele pode alterar o curso da história. Alterar a história. E ser gigante. Gigantesco. A missão deixa de ser tática, de conter um perigo, vira algo existencial, proteger a própria linha do tempo, talvez. Então o Guardião era só? O começo. Parece que sim. A fonte indica que a ameaça real é maior, uma entidade cósmica talvez, ligada aos próprios deuses egípcios. Deuses egípcios literais. E uma entidade cósmica. É o que a fonte sugere. O Stark até fala algo como: se é pra ser assim, estamos prontos. Mas a pergunta é: prontos pra quê, né? Enfrentar deuses e seres cósmicos é outro nível. Totalmente. Testa os limites de todos eles, a tecnologia do Stark contra a magia que supostamente define a própria história. É um confronto fundamental. Ok, então, resumindo o que essa fonte nos traz. Temos os Vingadores no Egito, um prazo de 100 horas, Apertadíssimo, enfrentando armadilhas não só físicas, mas místicas, um guardião que se regenera. complicado. O objetivo, ou o perigo, é um artefato capaz de reescrever a história, ligando deuses antigos ao futuro. Um poder inimaginável. E para completar, a ameaça de uma entidade cósmica e dos próprios deuses egípcios pairando sobre tudo. O que essa narrativa faz, e é bem interessante, é jogar o herói moderno, científico, poderoso, às vezes até cínico, contra forças que desafiam essa modernidade toda. Magia antiga, poder divino. Exato, a ideia de um destino que pode ser alterado. A fonte sugere que a união da equipe, sabe, as diferentes forças e até as fraquezas deles, tudo isso é testado. Não só na luta, mas filosoficamente. A união deles é vital quando a própria realidade pode estar em jogo. Isso deixa a gente pensando, né? Além da batalha física que a fonte descreve, qual o significado maior desse confronto? Heróis que são o ápice do potencial humano, tecnológico, forçados a encarar o poder bruto, definidor de deuses antigos. Será que esses artefatos, como a história sugere, poderiam mesmo ser pontes literais entre o divino e o destino? E o que acontece quando esses mundos, de fato, colidem? Fica aí a reflexão.